Interrompê-lo, notícia importantíssima. A Conmebol publicamente anuncia que houve erro na expulsão do Plata. Ela reconhece que essa expulsão foi mal feita, mal aplicada, e ela divulgou inclusive o áudio do VAR, a comunicação do VAR e a arbitragem. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui no Jogo Aberto, mas a Conmebol reconhece que o Plata não deveria ter sido expulso. Vai tirar o cartão? Tem que tirar o cartão. O jogador pode jogar o próximo jogo? Não. Essa que é a questão. O papel da Conmebol é esse daí. Vamos tampar o sol com a peneira. Né? Ok, reconhecemos, mas nada acontece, não muda. Olha, já tem um precedente, teve um precedente em 2018, o Dedé, não é? Zagueiro. Ele teve, na época, no Cruzeiro, já passou pelo Vasco também. Ele teve um cartão e depois viram que esse cartão ele era inaplicável e aí retiraram. Eu não sei se isso vai acontecer agora. Foi vermelho direto, né? É um vermelho direto. E aí eu não sei se isso vai acontecer agora com o Plata, mas a princípio, pela regra, a gente já viu várias vezes os árbitros errarem. E o erro o árbitro vai pra geladeira, tem uma punição. De novo, né? Esse árbitro na geladeira, de novo, porque ele já ficou um tempão afastado. Mas eu tô dizendo do que foi armado. Se o quarto árbitro já tá ali falando para tirar um jogador, porque já tá sendo manjado e pode ser expulso, orientando, quer dizer, alguma coisa eles já foram programados para fazer lá no Rio de Janeiro. Tem que ficar esperto aí o Flamengo e ir pra cima da Conmebol, porque conforme pode até tirar esse cartão aí. De repente seria interessante pro Flamengo e justo também. Justo. Nada injusto, pelo contrário. É isso. E, Pedro, assim, concordo com o Pedro. Pra mim, o Flamengo foi... A gente briga aqui, secar um ou outro, mas vamos falar do jogo sério mesmo. O Flamengo foi, pra mim, o Plata não é pra ser expulso. A bola do Samuel Lino, pra ele tropeçar sozinho, é porque o cara trisca nele, é pênalti, bate no pé dele. Concordo. Bate, que ele não é cair. Ele tava em direção ao gol, indo em direção ao gol. Você acha que ele tropeçou nele mesmo? Nada, bateu, teve o toque. Teve o toque nele, a expulsão foi injusta e a bola bate na mão mesmo. Bate na mão do zagueiro mesmo. E quando começa o jogo, eu digo, hoje vai ser daqueles jogos tipo Vitória, vai meter um em 5. 8 não, mas uns 5, 6, todo mundo tava prevendo. Só que no segundo tempo o Flamengo não volta e o Estudiante acha esse gol e por pouco não empata ainda com o Hilário, né? Que a bola bate no ala. Alário, né? Isso. Bola bate no ala. De 2015. Bate no ala e quase o Hilário empata o jogo, passa assim e vai pra corner, né? Agora o jogo tá vivo, dá uma esperança. Eu já joguei contra os Estudiantes lá, pela Libertadores. A torcida vai mesmo, vai lotar, vai. Como os argentinos fazem, né? A festa. Não tem torcedor no mundo que saiba fazer festa, defender os cânticos, pulando, incentivando, que nem argentino. E o Flamengo vai ter isso, vai ser uma coisa nova, de repente, pro Saúl, vai ser uma coisa nova pro Samuel Lino, vai ser uma coisa nova se o Jorginho tiver inteiro, até o próprio... Os demais não, já tá acostumado ali, o Varela já joga aqui, o Léo Ortiz tá vivendo isso, o Léo Pereira, Ayrton Lucas, mas para esses 3 jogadores, esses 3 reforços, vai ser uma coisa nova para eles dentro da Libertadores. O torcedor do Flamengo, os jogadores, precisam ficar indignados com a arbitragem. Realmente o Flamengo foi operado no Maracanã ontem e a gente vai dedicar aqui um tempo no programa só para falar da péssima arbitragem. Ainda teve o negócio do árbitro lá que foi falar, ó, o cara tá com 3 amarelos, né? A reclamação dos jogadores do Flamengo tá com amarelo, né? Vinha que no intervalo o quarto árbitro teria sugerido ao treinador, ao Domingues, treinador do Estudiantes, que tirasse o lateral, bem fraquinho, que estava quebrando o galho, o lateral direito, porque ele já estava amarelado e poderia ser expulso. Evidente, não precisa nem dizer que isso não existe na regra do jogo, mas é dever dizer que até os anos 70 e 80, árbitros, ou até mesmo nosso querido Oscar de Roberto de Godoy, Dulcídio Vanderlei Bosquilha fazia muito isso, José Roberto Wright também, que era uma outra época, também não era correto, mas não era o negócio que é absurdo agora. Que às vezes sugeria, fala, cara, você vai... Saiu hoje uma nota da Conmebol pedindo desculpa. Com certeza, assim, e parece que temos provas disso, né? Então, assim, evidentemente, não existe uma interferência de arbitragem. Você fala, olha,
tira o homem aqui, vai ser expulso. Você pode até numa administração de ambiente, de fervura, para o próprio atleta, você não pode falar, olha, tá na lista aqui, tá. Mas virar para um treinador, é evidente que tá errado, era mais o quarto árbitro, né? Tem outra coisa também que eu não concordo nem a pau no futebol. Por exemplo, você tá jogando Corinthians e Palmeiras. Você é o árbitro. Vai ter um corner. Adoraria ser um árbitro. Vamos falar de hoje. Vai ter um corner, aí o Depay vai para a área. Sim. E o Gustavo Gomes começa a segurar ele. Sim. Aí o árbitro fala, larga, senão eu vou dar o pênalti. Ele não pode alertar o... Ele está favorecendo o outro adversário. Ele pode até falar, olha, segura, tal. Não, e no Brasil... Não pode, não. Ele tem que marcar o jogo, ele não pode orientar. Isso. Aí se eu sou atacante, eu falo, peraí, você tem que apitar. Você está orientando ele para não me segurar. Quase todo jogo acontece isso. Não, no mundo todo. Mas tem uma coisa que no mundo todo acontece, no Brasil um pouco mais, na América do Sul, que é pior, para mim é pior ainda. É quando, por exemplo, tem um recuo que você não sabe se... Quer dizer, não é que se sabe. O árbitro tem que interpretar se é intencional ou não. Muitas vezes, o árbitro, quando a bola está sobrando para o goleiro olha para o árbitro faz o sinal, não, esse não é falta. Isso não existe, isso é um crime lesa bola. Você não pode falar para o jogador, seja qual for, não pega que eu vou marcar ou pega que está liberado. Cara, você pode ter um amigo numa pelada e olhe lá, o árbitro fazer isso. Mas no futebol profissional, você não pode falar o que você vai interpretar sobre um lance. Ainda que seja um lance fortuito e não é tão usual, mas eu já vi no Brasil e vi em jogo que eu comentei na Champions, lá fora, mas muito mais no Brasil e na América do Sul, o árbitro fala, beleza, isso não pode, né, cara? Isso bola parada. Aí o Gustavo Gomes vai para a área do Corinthians, o Wilder Alberto tenta segurar, o juiz fala assim, Yuri, se você segurar, eu vou dar o pênalti. Ele não tem que falar nada, ele tem que olhar, ver o que é o lance e marcar. E ainda, aliás, na célebre... isso aí eu vejo direto na televisão. O célebre jogo de desempate numa sexta-feira de 81, no Serra Dourada, entre Flamengo e Atlético, aquele jogo durou 32 minutos, tem uma cena mais ou menos parecida que começa a confusão, que o árbitro José Roberto Wright avisa aos capitães de Flamengo e do Atlético Mineiro e fala, olha, a próxima entrada dura, ele admite, os jogadores de Flamengo e Atlético também admitem, as poucas coisas que todas as versões batem, e eu escrevi, inclusive, o livro oficial do Flamengo, junto com o André Rocha, sobre isso, entrevistei o Zé Roberto Wright a respeito também. E todos confirmam que o Wright ainda falou, olha, a próxima entrada dura, e era uma pancadaria desde a final do Brasileiro de 80, eu vou expulsar. E aconteceu isso, o Reinaldo, que não é disso, um gênio, para mim, o maior jogador da história do Galo, o Reinaldo, o Rei dá uma tesoura por trás do Zico, e é expulso. Não só porque o Wright havia avisado, mas esse e outros lances anteriores, não só naquele clássico, mas em outros jogos do Brasil, do mundo, nos anos 70 e 80, era uma tesoura por trás, era para cartão vermelho. E foi expulso o Reinaldo, isso com 28 ou 29 do primeiro tempo em Goiás. Então, assim, o Wright, ele avisou, a próxima entrada da FIA eu vou expulsar. Uma administração de um jogo como aquele ainda vai. Agora, realmente, o que aconteceu ontem no intervalo, no finalzinho, no intervalo, né? No jogo do Maracanã, não pode, entre outros absurdos, que no caso prejudicaram o Flamengo no Rio. E o Matias Vinha confirmou. O quarto árbitro comunicou ao árbitro que o atleta do Estudiantes já estava com amarelo na zona mista lá do Maracanã. O Matias Vinha, abre aspas, todo mundo escutou, eu falo espanhol, escutei bem. O quarto árbitro falando para o árbitro que o jogador deles já estava com amarelo. Depois, no segundo tempo, foi a mesma coisa, o Matias Vinha. Então, assim, porque de repente, pelo idioma, questão do idioma, alguém poderia falar, não, será que os caras têm certeza do que ouviram? Será que não foi impressão? Não, o Vinha rechaçou isso, falou, eu falo bem, eu falo espanhol, gente, que isso? Eu escutei no campo. E desculpa, Pedrinho, e outra coisa, algo, além de ser verossímil, também é muito provável que um jogador não inventaria uma história dessa, né? Eu acho que, né, e conhecendo um pouco do Vinha, acho que também não falaria. Não, e tem coisa do futebol, né, Mauro, que é sintomático. Se tem um lance na área e 8 caras levantam a mão de uma vez, é sinal que aconteceu alguma coisa. Aconteceu. Tem um que vai lá e reclama e tal, o juiz já olha e fala, segue, né? Então, o Vinha falou e teve mais gente que corroborou essa versão. Então, assim, sabe, para ter testemunho e tal, o jogador ouviu e se tem gente lá que concorda com ele numa acusação tão atípica e extra-bola, né? Quer dizer, porque alguma coisa errada de fato aconteceu.